Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui a partir das 5h50 da manhã para falar sobre fechamento do mercado no dia anterior e as principais notícias aí que podem impactar o seu dia a dia. Ontem, dia 21, aí foi feriado aqui no Brasil. Tivemos ainda o nosso Morning Call, principalmente aí, olhando rapidamente para a abertura do mercado internacional, e hoje a gente pode falar um pouquinho sobre tudo aquilo que aconteceu no dia de ontem. Falando um pouquinho aí sobre o fechamento de terça para aqueles que não nos acompanharam, na terça-feira foi um dia de queda das bolsas globais. O índice Ibovespa, obviamente, aí acabou acompanhando as bolsas internacionais, né? Principalmente ainda com os investidores de olho aí no orçamento 2021. Com a mudança ali aprovada ali em relação, a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso novamente, com a mudança ali em relação aos gastos voltados a combate à pandemia, isso obviamente deixa tudo mais próximo de uma aprovação, de uma sanção do presidente Jair Bolsonaro, e isso obviamente aí também manteria o funcionamento da máquina pública sem que houvesse aí maiores transtornos entre governo e Congresso. Olhando ainda para o cenário internacional, agora no dia de ontem, as bolsas mundiais em geral tiveram forte alta. Nos Estados Unidos, inclusive as ADRs brasileiras, né, ações de empresas não americanas, no caso das empresas brasileiras negociadas lá nos Estados Unidos, teve forte alta, com exceção do petróleo não, da Petrobras, né, que por conta da queda no petróleo ontem, é, teve baixa lá nos Estados Unidos, mas em geral tivemos um dia muito forte, inclusive aí para as empresas brasileiras nas bolsas norte-americanas, o que deve ter um impacto também no dia de ontem. Já olhando para a Ásia, continua uma preocupação muito grande aí em relação à Índia e Japão, que tem aumentado fortemente aí a quantidade de casos de Covid-19. Enquanto isso, as bolsas europeias ontem subiram forte com perspectiva de recorde no crescimento de empresas com capital aberto e continuam fazendo sua divulgação de balanço do primeiro trimestre de 2021. E, como eu falei anteriormente, mesmo sem pregão, nós tivemos aí uma boa perspectiva para o índice Ibovespa no dia de hoje. Vamos olhar um pouquinho então para números. Vamos só repassar rapidamente para quem não estava conosco o fechamento aí de Ibovespa na terça-feira. Ibovespa aí fechou com alta de 0,72% a 120.061 pontos. Ontem, então, pregão fechado por conta do feriado de Tiradentes aqui no Brasil. O dólar se manteve aí a 5,55. E olhando aí para as bolsas internacionais, nós tivemos ontem aí uma alta de 1,19% no índice Nasdaq lá nos Estados Unidos, fechando aí a 13.950 pontos. S&P 500, uma alta de 0,93% também no dia de ontem, a 4.173 pontos. E Dow Jones, uma alta de 0,93% a 34.137 pontos. Negociação aí do dia de ontem, obviamente aí favorecendo bastante as bolsas norte-americanas aí. Vamos falar um pouquinho sobre esses resultados. Olhando já para a Europa, nós tivemos ontem aí a Alemanha com uma alta de 0,44%, fechando aí a 15.195 pontos, recuperando aí parte das perdas do início da semana. A França com alta de 0,74% a 6.210 pontos, e o Reino Unido aí fechando a 6.895 pontos com uma alta de 0,52%. A China também fechou ontem aí a 14.151 pontos, uma alta de 0,35%, e o Japão fechou aí mais um dia de forte queda, né? Queda de 2,03% no dia de ontem, fechando aí a 28.508 pontos. Lembrando que aqui o Japão fortemente pressionado aí por conta dos casos de Covid-19,
inclusive aí ameaçam aí fechar algumas cidades, algumas das grandes cidades do Japão, que atrapalharia e muito, principalmente aí a retomada econômica do país, e por isso esse impacto tão grande aí nos últimos dias em relação à bolsa japonesa. Olhando ainda para o cenário de cripto, ontem o Bitcoin fechou com queda de 3,38%, enquanto o Ethereum fechou com alta de 2,60%. Já olhando aí para cenário de petróleo futuro, o Brent teve queda no dia de ontem, fechando aí a $65,05, e o WTI também fechando a $61,06. Aí nós temos principalmente algumas questões de diversos países que são exportadores de petróleo e se encontram aí em momento de aumento de casos de Covid-19, além do forte estoque de petróleo nos Estados Unidos, que foi divulgado aí no dia de ontem, o que automaticamente reduz aí os preços, né? Sempre lembrando daquela lei de oferta e demanda, quanto tem mais oferta do que demanda, automaticamente os preços caem, e foi o que aconteceu aí com o petróleo no dia de ontem. O índice S&P 500 VIX, o índice do medo, teve uma queda de 6,32% no dia de ontem, fechando aí a 17,50 pontos. Lembrando aí, o índice do medo, quanto menor a volatilidade e menor o risco em relação às ações. E óbvio, com o cenário de ontem, alta nas bolsas norte-americanas, otimismo aí em relação à divulgação de resultados das empresas listadas nas bolsas norte-americanas, automaticamente aí nós tivemos uma menor volatilidade e um menor receio do mercado. Olhando aí para metais futuros, nós temos aí o ouro sendo negociado ontem a $1.794,15 a onça. Alumínio futuro também sendo negociado aí a $2.364,50. O ferro refinado teve um leve recuo aí, fechando aí a $176,20 a negociação futura. Rapidamente aqui, pois já falamos ontem, nós tivemos as principais altas do Ibovespa lá no dia 20, sendo Pão de Açúcar, Pecar 3, Marfrig, MRFG 3, Semig 4, Carrefour Brasil, CRFB 3 e BRDT3, que é BR Distribuidora, foram as principais altas do dia 20. Já as principais baixas no dia 20, nós tivemos Educ 3, da área de educação, L-REN, que é Lojas Renner, né, que vem aí de uma correção após forte alta ali, seguida de um follow-on, Gol 4, Prio 3, que é PetroRio, e BTOW 3 foram as principais quedas do dia 20. Olhando aí um pouquinho para a nossa agenda de indicadores, nós temos aí hoje a divulgação do fluxo cambial estrangeiro no Brasil, que é muito importante para entender a confiança do investidor estrangeiro aí colocando dinheiro diretamente aí no Brasil, a entrada e saída de moeda. Isso é muito importante para a confiança, em relação à confiança do investidor, e também para a nossa balança comercial. Olhando aí para a área internacional, hoje nós temos aí a decisão sobre a taxa de juros na zona do euro, algo que está sendo bem esperado, principalmente por conta desse movimento impactar diretamente as bolsas europeias, né? Com uma taxa de juros mais baixa, que deve ser continuado, deve ser praticado novamente aí pelo Banco Central Europeu, nós automaticamente temos um volume maior de negociação nas bolsas europeias, por conta aí de pessoas buscando uma maior rentabilidade. Hoje também nós temos na Europa a declaração de política monetária do Banco Central Europeu, também falando sobre essa questão, principalmente aí falando sobre a recompra de títulos, né, que deve ter uma continuidade aí, é a expectativa em relação ao Banco Central Europeu. Olhando para os Estados Unidos, nós temos aí os pedidos iniciais de seguro-desemprego, como nós sempre explicamos aqui, existe o seguro-desemprego das pessoas que já estão solicitando, então a manutenção desse seguro-desemprego, as pessoas que continuam desempregadas, e existe um segundo índice lá que são os pedidos iniciais, entendendo aí, obviamente, as pessoas que perderam o emprego recentemente ou não têm uma perspectiva inicial
de retomada ao mercado de trabalho, então elas buscam o seguro-desemprego. Isso é muito importante olhando aí para crescimento econômico e crescimento de empregos nos Estados Unidos. E hoje nós temos o pronunciamento do vice-presidente do Deutsche Bank, o Banco Central Alemão, também falando aí sobre política monetária, principalmente a importância disso, tamanho o peso da Alemanha dentro do índice europeu. Olhando aí um pouquinho para cenário político, no dia de ontem, mesmo sendo feriado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que altera a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Aquilo que nós já falamos aí desde o início da semana, logo que foi aprovado essa lei. Dessa forma, as despesas com a pandemia, principalmente aí quando nós falamos do programa BEM, que é o programa que vai subsidiar salários aí de empresas que vão ter redução da jornada de trabalho, e aí o governo vai pagar parte do salário, assim como já aconteceu em 2020, parte do salário dos funcionários, para que as empresas não demitam. E também o próprio Pronamp, ele deve ser utilizado dentro dessa questão, essa mudança aí, sem necessariamente aí ser colocado dentro do teto de gastos, e essas novas despesas também serão permitidas sem a contrapartida, algo que foi aprovado lá em 2020, né? Toda nova despesa ela precisa de uma contrapartida do governo, seja a redução de outros gastos ou geração de nova receita, ou seja, aumento de impostos. E nesse caso aí foi permitido para o ano de 2021 essa mudança, o que obviamente aí deve facilitar a aprovação do orçamento 2021. Inclusive hoje é o último dia para que o presidente Jair Bolsonaro faça essa aprovação do orçamento 2021, então uma grande expectativa, e nós já estamos há 4 semanas nesse imbróglio, nessa discussão. Ainda falando em questões políticas, diversos pré-candidatos e outros políticos em geral, assim como o Kassab, né, ex-prefeito de São Paulo e líder do presidente nacional me fugiu agora o partido dele, assim também como o João Dória e outros especialistas políticos, tentam minimizar a polarização Bolsonaro-Lula para 2022. Nós sempre falamos sobre essa questão aqui, principalmente após o STF aí, ter anulado as condenações do ex-presidente Lula e permitido que agora ele retome seus direitos políticos, e pode ser que ele seja candidato à presidência em 2022. Com isso, obviamente, existe toda uma polarização entre PT e Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro como um todo, e os demais candidatos aí tentam criar, assim como outros especialistas políticos tentam criar uma terceira via. Se fala inclusive aí em Luísa Trajano, que disse que não quer sair candidato. Algumas pessoas trouxeram até mesmo o nome de Arthur Lira como líder da Câmara, saindo aí como candidato a uma terceira opção. Então muita coisa deve acontecer nesse sentido, e isso obviamente impacta diretamente aí a nossa economia e impacta o mercado como um todo. O Brasil hoje participa da Cúpula do Clima para mostrar que está protegendo a Amazônia, né? Essa foi uma situação onde o presidente norte-americano, o Joe Biden, ele trouxe aí a ideia de reunir diversos países ali para discussões sobre o clima. Inclusive voltou uma cobrança muito forte por parte dos Estados Unidos em relação aí à proteção climática. Foi chamado também o presidente Jair Bolsonaro em um momento aí bem crítico, onde também está sendo questionado a atuação do ministro Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, a própria retirada aí de alguns profissionais da área de fiscalização. É um momento bem delicado, mas o grande detalhe é que os líderes vão discutir um tema central, que é a mudança climática, e o Brasil quer participar aí principalmente para buscar recursos aí para a proteção da Amazônia. Tá? Em resumo, a ideia do presidente Jair Bolsonaro é que os países desenvolvidos enviem recursos, enviem dinheiro para que o Brasil possa proteger a Amazônia.
mas ao mesmo tempo os outros presidentes querem uma mudança na política ambiental brasileira e uma contrapartida do Brasil. Então essa discussão deverá estar em foco no dia de hoje, lá na cúpula do clima organizada aí pelo presidente americano Joe Biden. E aí, obviamente, existe um outro ponto, uma outra contrapartida, que a cobrança que está sendo feita aí por Joe Biden em relação a mudanças climáticas, em relação à política ambiental de outros países, ainda não foi demonstrada pelo presidente Joe Biden. Lembrando que desde o governo Donald Trump, o país, os Estados Unidos aí saiu da Conferência do Clima, mudou toda a política, aquilo que estava previsto aí para acontecer em relação à prevenção de desastres climáticos e redução de poluição. E agora o Joe Biden tenta retomar e ele está sendo cobrado para apresentar também quais serão as metas dos Estados Unidos. Finalizando aqui a parte política, o ministro Paulo Guedes afirmou que o orçamento, agora com todas essas mudanças, né, principalmente as mudanças aí que alteraram a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento, da forma como ele está, fica exequível, ou seja, né, tirando algumas coisas ali que vai ser empurrado para baixo do tapete, eles conseguirão aí, no mínimo, cumprir o orçamento e automaticamente essas mudanças aí facilitam a sanção agora do presidente Jair Bolsonaro em relação ao orçamento 2021. Olhando aí um pouquinho para cenário econômico, o FDA, que é basicamente a Anvisa lá dos Estados Unidos, ele cobra algumas melhorias em fábricas da vacina da Johnson Johnson. Lembrando aí que a Johnson Johnson aí, que a Anvisa, perdão, foi fazer uma inspeção em uma das fábricas da Johnson Johnson. Essa fábrica, inclusive, ela não tem nenhuma vacina que foi produzida lá que foi distribuída nos Estados Unidos. As vacinas vieram de outras fábricas, mas o FDA, que seria a Anvisa, pede a correção de diversos problemas ali que viram dentro da fábrica de vacinas da Johnson Johnson, o que obviamente impacta aí diretamente a questão que nós temos de imunização a nível global, né? Lembrando que a Johnson Johnson vinha muito forte ali, teve recentemente algumas alegações em relação a coágulos de diversas vacinas e agora novamente essa dificuldade aí em relação às fábricas. Olhando já para o Brasil, o atual ministro da Saúde, né, lembrando que nós já tivemos alguns ministros, né, agora o atual é o Marcelo Queiroga, né, depois da saída do Eduardo Pazuello. Antes nós tivemos lá o Mandetta, né, e antes nós tivemos um outro ainda, né, então a salada ao giro das cadeiras aí foi bem grande, mas dentro de todo um cronograma que havia sido criado, aí uma expectativa inclusive de que boa parte da população, pelo menos o grupo de risco, seria vacinado até a metade do ano. Isso não será possível, de acordo com o Marcelo Queiroga, e a ideia é que até setembro os grupos prioritários possam ser vacinados, né? Então aí voltamos, inicialmente nós tínhamos uma ideia lá, um planejamento inicial de 16 meses aí para a vacinação de toda a população brasileira, depois isso foi reduzido até o final do ano. Agora nós temos uma expectativa de grupos de risco, né, os prioritários sendo vacinados até setembro e, obviamente, aí, com uma oferta maior de vacinas, talvez até o final do ano nós tenhamos aí toda a população imunizada. E, além disso, o Ministério da Saúde hoje vai abrir leilão internacional, inclusive um pregão aí, para compra de insumos do kit intubação. Lembrando que o próprio STF, né, cobrou aí que o Ministério da Saúde responda se existe aí kit suficiente, se existe medicamento suficiente, visto que alguns estados e municípios estavam questionando e dizendo que tinham falta desse tipo de insumo. Então, hoje existirá aí um pregão internacional, um leilão internacional para compra desses insumos aí e mantendo, obviamente, aí a segurança para a população brasileira. A B3, a Bolsa Brasileira, né, Bolsa Brasil Balcão, está entre as piores bolsas do mundo, né? Em 2021, mesmo em meio à pandemia, nós iniciamos o ano com muita expectativa. A Bolsa Brasileira chegou aí aos 125 mil pontos,
maior número histórico, recorde histórico, perdeu muito valor, lateralizou, agora chegou num 0 a 0, né? E infelizmente ela é a antepenúltima bolsa do mundo aí em relação à rentabilidade. Olhando aí para o cenário em dólar, se fôssemos olhar a bolsa brasileira em dólares, em dólar nós caímos aí 5%, temos uma queda de 5% em 2021, um ano aí de muita expectativa, mas obviamente aí muita coisa pode acontecer ainda por conta da Covid-19, também aí muita intervenção dos governos, o que acaba aí deixando os investidores um pouco mais receosos com investimento no Brasil. Falando agora sobre a parte de seguros, a SUSEP analisa a possibilidade de trazer o Open Insurance para o Brasil ainda em 2021. É uma ideia muito semelhante aí ao Open Banking, que já está acontecendo, né? Abertura de informações, trazendo aí mais transparência, mais facilidade e, obviamente, aí uma concorrência maior aí para facilitar a vida aí do usuário de seguros no Brasil. Falando ainda em B3, os jovens são o público que mais cresce em investimentos na Bolsa Brasileira, principalmente aí por conta da facilidade de acesso a informações que nós temos hoje em dia, redes sociais e, obviamente, o baixo juro que as instituições financeiras têm pago, né? Obviamente aí por conta da baixa da Selic, acaba atraindo diversos jovens, diversos investidores aí para a Bolsa Brasileira, que mais do que triplicou aí nos últimos anos a quantidade de usuários. Obviamente, esse é uma faca de dois gumes, né? O jovem ele ainda tem um tempo, caso ele perca um valor aí para se recuperar, mas sempre é importante, a gente ressalta aqui a questão de respeitar o perfil de investidor. Não é por ser jovem ou velho que pode investir em ativos A ou B, e sim respeitando aí o perfil de investidor, é algo que a gente sempre preza muito e fala muito aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado. E o ministro Paulo Guedes, ele disse que está confiante aí com a retomada da economia no segundo semestre, principalmente aí pós-vacinação em massa, né? Ele acredita aí que, obviamente, aí mesmo com as mudanças e o grupo de risco finalizando aí a vacinação somente em setembro, mas com o aumento de pessoas imunizadas, nós conseguimos aí retomar as atividades o mais próximo do normal possível e, obviamente, aí teremos uma retomada econômica e de empregos melhor, é a opinião do ministro Paulo Guedes para o ano de 2021, segundo semestre. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, a PicPay, né, voltada à área de pagamentos, agora finalmente aí ela entrou com o pedido oficial de IPO, abertura de capital na Bolsa Norte-Americana, a Nasdaq. A PicPay, inclusive, é interessante, não sei se todos conhecem, ela é controlada pelo grupo JF, o mesmo lá da JBS, os irmãos Batista, né, a família Batista. Ela aí vem agora com um novo propósito, ampliou muito sua base de clientes no ano de 2020 e agora a ideia é ela buscar rentabilidade após a abertura de capital na bolsa norte-americana, a Nasdaq. O lucro da Heineken, né, a cervejaria Heineken, cresceu quase 80% no primeiro trimestre de 2020. O grande detalhe é que caiu as vendas no Brasil. Brasil, que é um dos países aí com forte consumo de bebida alcoólica, principalmente de cervejas, né? Cresceu o lucro da Heineken, mas caiu a quantidade aí de vendas no Brasil, talvez por menor consumo ou por uma entrada maior aí de novos players, principalmente cervejarias artesanais, e obviamente a própria Ambev, que é a maior cervejaria brasileira e mundial. As lojas Renner, segundo especialistas, estão aí tentando comprar agora a Dafiti, né? Após aí a lojas Renner aí ter levantado aí 6,5 bilhões em novas ofertas de ações, e após principalmente aquele burburinho aí de que ela queria comprar outra grande varejista, a princípio as informações aí são de que a tentativa será de compra da Dafiti, então algo aí que também pode movimentar o mercado aí no dia de hoje e nos próximos dias. Falando em IPO, oferta inicial de ações, no Brasil já foram 17 IPOs em 2021 e semelhante ao que aconteceu em 2020, aí por conta também da pandemia, né, somente 4
empresas que fizeram IPO em 2021 até o momento têm um desempenho positivo olhando aí para a Bolsa Brasileira, para a B3. Em 2020 aí nós tivemos foram, se não me engano, 2 ou 3 empresas que fecharam aí com crescimento, as empresas que abriram capital. Uma delas foi Localweb, a outra a Pets, né, que abriram capital em 2020 e fecharam no cenário positivo, juntamente com o Grupo Mateus. O Grupo Mateus também teve alta aí no ano de 2020 e 2021 por conta também da pandemia. Até o momento não é diferente, dos 17 IPOs, somente 4 com desempenho positivo até o momento. A Hapvida, né? Hapvida, lembrando aí que está naquele processo de fusão também com a Notre Dame Intermédica. Ela planeja também um novo follow-on, nova emissão de ações, tentando aí buscar 2,7 bilhões de reais, e as ações aí ficarão aí na casa de R$15, um valor aí muito semelhante aí ao fechamento das ações do dia 20, terça-feira aí, fechou aí as ações de Hapvida a pouco mais de R$15, R$15,28 foi o fechamento das ações na terça-feira, dia 20. E finalizamos aqui falando da Boa Safra, né? Empresa aí do setor de biotecnologia, que envolve aí principalmente o setor agro, né? Com outras parcerias. Boa Safra aí tem a perspectiva aí de abertura de capital na Bolsa Brasileira também, na B3. Ela deve vir aí com o ticket soja 3, soja do grão, exatamente da forma como é escrito, né? E a Boa Safra, a princípio, segundo aí os bancos coordenadores, já teria uma demanda garantida aí para finalizar o seu IPO na B3. Óbvio, muita coisa pode acontecer, já tivemos outros casos aí de empresas que acabaram segurando e cancelando, desistindo aí da abertura de capital, mas a Boa Safra parece que vem aí trazendo mais uma expectativa aí para investidores do agronegócio. Olhando um pouquinho agora para a abertura de mercado, nesse dia 22, nós temos abertura e fechamento, né? Às 5h30 nós já tínhamos aí o fechamento das bolsas asiáticas, onde a China teve alta aí de 0,41% no dia de hoje. E olhando aí para o Japão, a Nikkei teve forte queda nos últimos dias, se recuperando um pouco, subindo aí 2,38%, também já o índice fechado, né? Índice das ações japonesas crescendo aí 2,38%. Olhando para as demais bolsas, né, o pré-market nos Estados Unidos, nesse momento, 6h19 da manhã, Dow Jones caindo 0,10, S&P também caindo 0,10 e Nasdaq caindo 0,05. Provavelmente aí uma realização, mas muita coisa ainda pode mudar em relação aí ao restante do dia. Olhando também para a abertura, que já temos pregão, já temos negociação aberta na Europa, o DAX na Alemanha subindo 0,5 nesse momento, o CAC na França subindo 0,75 e no Reino Unido nós temos uma alta de 0,20. Provavelmente aí teremos um dia com bastante oscilação. Obviamente aí já com resultado de ontem, o Brasil pode surfar uma boa onda, Ibovespa uma boa onda, principalmente aí por conta dos ADRs que já tiveram forte alta no dia de ontem. Também a aprovação aí do orçamento 2021 pode potencializar juntamente com outras notícias do mercado interno. O mercado é soberano, muita coisa pode acontecer, mas essa é a expectativa para essa quarta-feira, esse retorno de feriado, dia 22/4 de 2021. Muito obrigado aí por ter a sua companhia. Lembre-se, todos os dias nós estamos aqui a partir das 5h50 da manhã. Deixa seu like, se inscreva no canal e entre em um dos nossos grupos de WhatsApp para receber todo esse conteúdo antes das 7 horas da manhã. Nos vemos amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.